Olá, meus amores oitavo, tudo bem com vocês? Estamos quase finalizando o nosso livro da terceira etapa e na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre as retas, ok? Então, o livro de vocês, ele vai trazer o seguinte, ó, neste capítulo, a gente vai ver o quê? As retas transversais e paralelas, ângulos determinados por duas retas e uma transversal, relações entre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, aqui o primeiro tópico ele vai trazer, ó, retas. Então, ele fala assim, algumas vertentes da arquitetura prezam pelas linhas em seus projetos e construções. A Torre Eiffel, em Paris, é um exemplo disso. Então, na imagem de abertura, você consegue identificar pares de retas e classificá-las de acordo com a sua posição. Então, lá no capítulozinho, na página de abertura, ele traz a imagem da Torre Eiffel, né? E ele pergunta, ele inicia o capítulo com essa pergunta. A gente consegue identificar essas retas e classificá-las de acordo com a sua posição? Então, a primeira classificação que ele vai trazer aqui, ó, são as retas paralelas e as retas transversais. Aí ele traz uma notificação. Retas complanares são retas contidas em um mesmo plano. Lembra que a gente estudou lá que tem plano alfa, plano beta, que ele é limitado. Então, quando nós temos duas retas coplanares, quer dizer que essas retas estão contidas em um mesmo plano. Então, no mesmo plano. Agora ele vai falar, ó, considere duas retas R e S coplanares, ou seja, essas duas retas, a reta R e a reta S, elas fazem parte do mesmo plano. Aí ele fala, desse modo podem ocorrer três situações. A primeira situação, as retas têm um único ponto em comum. Vocês conseguem aqui, ó, observar? Dizemos que as retas R e S são concorrentes no ponto P. A reta R e a reta R e S, elas têm um ponto em comum bem aqui, ó. Esse ponto comum, ele é identificado pela letrinha P. Então, a reta R e a reta S, ela tem um ponto comum, que é o ponto P. Então, ele fala assim, ó, R interseção de S é igual a P. Ou seja, quando fala R interseção de S, que é bem aqui, ó, interseção quer dizer o que há de comum. O que é que a reta S tem, que a reta R também tem. Então, a interseção é o que há de comum. O que é que eles há de comum? O resultado? O ponto P. Então, indica que R é concorrente a S. São retas concorrentes. R é concorrente a S. Quando tem esse X aqui, ó, vocês conseguem perceber, ó, R, X, S. Quer dizer que R e S são retas concorrentes. Então, dizemos que a reta R e R são concorrentes no ponto P, porque é o ponto que há em comum. Segunda situação. As retas têm a mesma inclinação. Quando as retas têm a mesma inclinação, que é no caso aqui da reta R e da reta S. Dizemos que quando elas têm essa mesma inclinação, vocês conseguem perceber que elas têm a mesma inclinação? Dizemos que elas são paralelas. Quando essas retas são paralelas, galerinha, R e S, a interseção delas, ou seja, o que há de comum, vai ser um conjunto vazio, ó. Essas duas chaves aqui, com nada dentro, ela representa o conjunto vazio, ou seja, não existe nada em comum com a reta R e S quando elas são paralelas, quando elas têm a mesma inclinação. Diferente aqui da primeira situação, que elas têm algo em comum, ó, elas se tocam, né? Elas cruzam, né? Elas têm um ponto em comum aqui no ponto P, na primeira. Só que no caso da segunda situação, elas não têm nenhum ponto em comum, elas têm a mesma inclinação. Então, a gente diz que a interseção que há de comum é o conjunto do vazio, zero, não tem nada em comum. E a gente indica essa posição, indica-se da seguinte forma, R, aí você coloca aqui essas duas barras e S. O que quer dizer que R é paralela a S, a reta S, ok? Quando é um X, quer dizer que é concorrente. Quando essas duas
esses dois traços, digamos assim, essas duas barras, quer dizer que elas são paralelas, ok? Então, a terceira situação é o seguinte: as retas têm a mesma inclinação e todos os pontos em comum. Ou seja, além da inclinação ser a mesma, ela possui todos os pontos comuns. Ou seja, R, ela é coincidente a S, ou seja, é como se uma estivesse em cima da outra, sobre a outra, ok? Como se elas estivessem ocupando o mesmo lugar e o mesmo espaço, essas duas retas. Então, elas são coincidentes. Então, R e S, aqui na questão da interseção, ó, R interseção de R é igual a quê? Que R, que é igual a R, ou que R interseção de S é igual a S. Por quê? Porque as duas retas, elas a mesma coisa, elas são coincidentes. Como eu falei, elas estão ocupando, elas têm a mesma inclinação e elas possuem todos os pontos em comum. Como é que a gente indica uma reta coincidente? Qual é o sinal, o símbolo, digamos assim? Então, indica-se R, aí você coloca esses três traços, ó, na horizontal, e a retinha S. Quer dizer o quê? Que R é coincidente a S. Partindo dessas três situações, que a primeira situação, concorrente, representada pela letrinha X, paralela por essas duas barras, né? E coincidente com esses três tracinhos, tá? Concorrente, paralela e coincidente. Dentro disso, nós vamos ter as propriedades. Quais serão essas propriedades? Por um ponto fora de uma reta, sempre passa uma reta paralela à reta dada. Ou seja, ele fala assim, que é o postulado de Euclides. Dados uma reta R, então ele deu aqui essa reta R, essa daqui. E um ponto A não pertencente a R, então ele tem essa reta e ele deu esse pontinho A aqui que não pertence à reta R. Ele não pertence a ela, colocou aqui. Existe uma única reta S traçada por A, porque R vai ser paralela a S. Então, ele pegou aqui, ó, essa reta R, que já existia, determinou um ponto A, e quando ele traça aqui, ó, essa reta, passando por este ponto A, ele conclui que a reta S vai ser paralela a R, ok? Segundo, aqui, terceiro ponto, no plano, duas retas distintas e perpendiculares a uma terceira são paralelas entre si. Ou seja, no plano, duas retas distintas e perpendiculares a uma terceira são paralelas entre si. Então, ele traz aqui, ó, R e T são o que? Perpendicular. A reta R, ó, que é essa reta todinha aqui, ó, e a reta T, que é essa que está na horizontal, elas são perpendiculares. A reta T e S também são perpendiculares, ó, a reta T que está na horizontal e S, que é essa segunda aqui, ó, elas são perpendiculares. R é diferente de T, R é diferente de T. Então, conclui o quê? Que R vai ser paralela a S, tá? É somente isso que ele está falando. No plano, último ponto aqui, no plano, duas retas distintas e paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Ou seja, o que é que ele está querendo falar? Nós temos a reta R, S e T, e ele traz aqui uma denotação. R é paralela a S, ok? Reta é paralela a S. S é paralela a T. S é paralela a T, ok? R não é diferente de S? Essa reta aqui, ela não é diferente dessa reta de S? Sim. Então, conclui que R também vai ser a reta terceira, ok? Vamos lá. E a gente já está na reta transversal. Gente, esse conteúdo de reta, ele vai trazer mais conceitos, ok? Mais definições, mais denotações. É bem tranquilo, tá? Então, aqui a gente já passa a transversal. No plano, toda reta intersecta outras duas em pontos distintos é denominada reta transversal. Ou seja, vocês conseguem perceber que nós temos aqui a reta S e nós temos a reta
R, perdão, a primeira aqui é R, e essa segunda aqui, ó, é a reta S. Quando nós temos uma reta que ela toca, tá? Essas duas retas em pontos distintos, ou seja, aqui, ó, essa reta em laranja, que tá laranjinha, né? Essa reta T, que está com a cor laranja, ela toca a reta R no ponto A, ó, bem aqui, ponto A, e ela toca a reta S bem aqui no ponto B. Então a gente conclui que a reta T ela é transversal às retas R e S, ok? Essas retas determinam 8 ângulos com vértices nos pontos de interseção. Indicaremos esses ângulos por A, F, G e H, como mostra a figura a seguir. Então, essa figura aqui que ele está falando, ó, nós temos a reta R e a reta S. Quando eu traço essa reta aqui transversal, forma-se 8 ângulos, ó. O ângulo A, B, C, D. O ângulo E, F, G e H. Esses 8 ângulos. Dentro desses 8 ângulos, eu posso classificá-los. Como? Podemos estabelecer relações entre as medidas desses 8 ângulos. Primeira relação que a gente pode estabelecer são os ângulos OPV. Você lembra que a gente estudou os ângulos OPV? Que são os ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui, quem vai ser os ângulos opostos pelo vértice? Ó, temos o vértice aqui no meio. Quem vai ser os ângulos OPV? A e C são opostos pelo vértice. B e D são opostos pelo vértice. E e G, F e H, eles são opostos pelo vértice. Além disso, nós temos os ângulos suplementares dentro desses 8 ângulos. Os ângulos suplementares são aqueles ângulos que a soma desses ângulos é igual a quanto? A 180, ok? Então, os ângulos suplementares são os ângulos que a soma da medida deles é igual a 180. Então, quem é que vai ser aqui suplementar? Ó? Se eu somar, analisa aqui, ó, a reta. Se eu somar A mais B, são suplementares. B mais C são suplementares. C mais D são suplementares. A mais D são suplementares. Porque se eu somar aqui, ó, a medida de A com a medida de D, se a gente analisar até o desenho que se faz do ângulo, é meia volta, gente. É um ângulo de 180. Da mesma forma, se eu pegar A mais B, ó, meia volta, 180. E também será ângulos suplementares, quem? E e F, F e G, G e H, e o ângulo E mais o ângulo H, certo? São os ângulos suplementares. Então, aqui, ele está indicando o que eu acabei de falar para vocês, tá? Quem são os ângulos suplementares? Porque as medidas, a soma das medidas será igual a 180. Fala o seguinte: podemos determinar esses ângulos aos pares, agrupando-os conforme a sua localização. Então, dentro desses 8 ângulos, a gente vai ver que nós podemos classificá-los também como ângulos alternos, né? Só que dentro deles temos os alternos que são internos e aqueles também que são externos. Vamos lá, ele fala assim, ó, o que são os ângulos alternos primeiro? São os pares de ângulos não adjacentes, alternados em relação à transversal, ou seja, estão em lados opostos em relação à transversal, estão em lados opostos. Aí dentro desses ângulos alternos, a gente tem aqueles que são internos. Quem são internos? É aqueles que estão dentro da parte de dentro aqui, ó, internos, essa partezinha aqui de dentro da reta. E externos são essas que estão aqui, ó, a partezinha de fora das duas retas, digamos assim, tá? Vamos lá. Quem são os alternos internos? Os ângulos alternos internos são os ângulos que estão em lados opostos em relação à transversal T e na região interna determinada entre as retas R e S, que são essas duas retas aqui, ó, R e S, a região interna. Então, quem são os ângulos alternos internos? São justamente D e F, ó, D e F, C e E.
São os ângulos alternos e internos. Eu costumo falar, gente, que vocês imaginam um X, tá? Ó, como se fosse escrever um X. D corresponderia a F e C a E. Então, imagina tipo um X, tá? Para fazer a questão dos alternos e internos. Então, C e E, D e F são os ângulos alternos e internos. Partindo disso, quem serão os ângulos alternos e externos? Mesma forma, imagina um X, só que vai ser a parte de fora, ó. Aqui, ó, foi a parte interna entre as duas retas. Aqui vai ser a externa, digamos assim, tá? Então, aqui quem vai ser? Eu tenho A, B, e eu tenho G e H. Então, imagina o X também, ó, como se você fosse fazer um X. Então, quem são os ângulos alternos e externos? A vai ficar para quem? Para G. A e G. E quem é o outro par? B e H. São os ângulos alternos e externos, ok? Dentro disso, né, desses 8 ângulos, a gente também pode classificar como os ângulos colaterais. Quando é que eles vão ser colaterais? Vamos subir aqui. Os ângulos colaterais são os pares de ângulos localizados no mesmo lado da transversal. Gente, eles vão ocupar o mesmo lugar, ok? Colaterais internos, ou seja, os ângulos estão no mesmo lado em relação à transversal T na região interna, determinada entre as retas R e S. Então, aqui ele vai trazer quem são os colaterais internos. C e F, ok? Ó, C e F. E o ângulo D e o ângulo E. Quem são os colaterais externos? Os ângulos que estão no mesmo lado em relação à transversal T e na região externa as retas R e S. Então, aqui, quem vai ser os colaterais? A e H, B e G, ok? À medida que vocês vão analisando esses ângulos, vocês vão entendendo melhor quando é que eles são colaterais, quando eles são alternos. Vai ficar bem melhor para vocês identificarem, tá? Então, aqui nós temos atividades colocando em prática, que a gente vai passar. Nessa aula vamos ver mais a questão do conteúdo mesmo, tá? Atividade. E aqui nós temos o nosso tópico, nosso último tópico desse capítulo, que ele fala, ó, ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta transversal. Então, aqui, quando uma reta transversal T intersecta duas retas paralelas, R e S, ela também determina 8 ângulos com vértices nos pontos de interseção, como vimos anteriormente, né? Que a gente acabou de ver. Entretanto, os pares de ângulos apresentam propriedades importantes que veremos a seguir. Então, aqui ele está só trazendo novamente para a gente ver de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então, ele traz aqui as retas R e a retinha S. Os 8 ângulos que se formam quando existe uma reta transversal, a reta T, os 8 ângulos, ó, A, B, C, D até H, né? De A até H, que representa os 8 ângulos. E ele vai falar aqui, ó, como vimos, os pares dos ângulos agrupados recebem nomes especiais, que são os alternos externos e internos e os ângulos colaterais externos e internos, ok? Então, gente, ele está só relembrando o que a gente acabou de ver. Aí ele fala assim, e no caso das retas paralelas, temos mais um tipo de par de ângulos, que são os correspondentes. O que são os correspondentes? São aqueles que ocupam o mesmo lugar, ó, que ele fala A e E. Ele compara, se aqui é A, aqui é quem? Ó? É B e F, C e G, D e H, ok? Que são os correspondentes. Então, a gente pode ter os ângulos alternos, internos e externos, colaterais, internos e externos e os ângulos correspondentes. Então, quais são as propriedades que ele traz aqui? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes que são congruentes. Então, como eles são congruentes, né, ângulos correspondentes que são congruentes, ou seja,
essa congruência, ela traz a ideia de igualdade, tá? Eles são congruentes, são iguais, digamos assim. Então, aqui, ele quer dizer que A e E, eles são congruentes. B e F, C e G, ó, D e H. Se eles são congruentes, é como se eles possuíssem a mesma medida, ok? Então, gente, a propriedade que ele traz em relação aos ângulos correspondentes, né? Porque ele só traz, ele revisa o que a gente acaba de ver e complementa com os ângulos correspondentes, que são aqueles que ocupam o mesmo lugar, e a sua propriedade é justamente a questão deles serem congruentes, e ele finaliza essa questão das retas aqui, esse capítulo, tá? Aqui ele traz a questão de um jogo e depois atividades para ver a nossa aplicação, a nossa fixação do conteúdo que a gente acabou de ver. Então a gente finaliza a nossa aula por aqui. Esse capítulo é basicamente isso, a questão de estudar as retas paralelas, as retas transversais, as retas coincidentes, como a gente viu, que cada uma vai ter a sua propriedade, a sua particularidade, e a questão também dos 8 ângulos que a gente pode formar quando existem duas retas e passa-se uma reta transversal a ela, né? Duas retas paralelas e passa uma reta transversal a ela. A gente termina aqui nosso vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.